Então, a gente vai começar agora a apresentar sobre o Guia Pedagógico da Educação Infantil. E a Terezinha vai dar um panorama geral do que tem nesse guia pedagógico. Então, para a educação infantil, foram pensadas uma atividade para trabalhar em cada mês, de março a agosto. Mas o professor tem total autonomia para adaptar outras atividades, mas seguindo o roteiro, que em março a atividade criada foi para conhecer a vida do poeta Fagundes Varela. Em abril, explorar a obra do poeta Fagundes Varela. Em maio, Fagundes Varela encontra outro autor que já vai ter sido escolhido pela escola. Nesse momento, é possível fazer um diálogo da obra do poeta Fagundes Varela com esse autor. Em junho, é o período dedicado à criação poética, no qual são preparados a apresentação visual e a performance de palco, e também as produções do concurso de desenho e redação. Julho e agosto é a hora quase que está chegando na FLIC. É a hora de enviar os desenhos para o concurso, são os ajustes finais, são os ensaios, é para deixar tudo preparado para o café literário e a FLIC. E eu vou continuar aqui mostrando para vocês, para não ficar muito longo, nós vamos mostrar a atividade de março, e depois só comentar um pouco sobre as outras atividades, mas, claro, de posse aí do caderno formativo, vocês, professores, poderão conhecer essas atividades. Então, a atividade de março, conforme a Terezinha disse, tem como objetivo conhecer o poeta Fagundes Varela. Então, a gente sugere aqui uma atividade intitulada Caixa do Autor, que é uma caixa que vai estar ali, tem dentro dela imagens, objetos, palavras, esses itens relacionados ao universo da vida do Fagundes Varela, para ser explorado e estimular a criatividade desse aluno. Para desenvolver essa atividade, o professor pode preparar essa caixa de maneira decorada, com os elementos visuais que vão remeter a esse universo poético. Ela pode ser forrada com tecido colorido, contém imagens de livros antigos, campos verdes, pequenas ilustrações de Varela. Podem ser colocados também objetos, palavras-chave que remetam à vida e à obra do poeta. Aqui a gente faz uma sugestão de alguns elementos que poderiam estar dentro dessa caixa, né? Por exemplo, fotografias, ilustrações de elementos naturais, recorrentes, que são, né, recorrentes em seus poemas, como árvores, rios, montanhas, animais. Vocês vão ver isso na coletânea de poemas, né? Também alguns objetos táteis, como folhas secas, pedrinhas, penas, palavras-chave como natureza, emoção, campo, talvez também uma mini biografia ilustrada, né, um pequeno livreto ali contendo essas imagens. E aí o professor vai fazer um momento de descoberta, que a turma pode se sentar em roda, o professor apresenta essa caixa do autor como um baú mágico, né? Uma música instrumental também pode ser colocada para criar aí esse clima envolvente, e o professor vai explicar que dentro da caixa há segredos sobre um poeta muito especial, e que ao explorá-la, eles vão descobrir pistas sobre quem foi e o que gostava de escrever. E aí o professor deixa os alunos fazerem uma exploração sensorial, né, e coletiva. Cada criança pode retirar um objeto, uma imagem sem olhar, tentar descrever o que sente ao tocar, né? O professor pode incentivar que eles compartilhem os pensamentos, as associações, fazer perguntas como: o que essa imagem te lembra? Esse objeto faz você pensar em algo especial? Se esse objeto pudesse falar, o que ele diria? Né, palavras-chave podem incentivar que as crianças inventem pequenos versos também, ou então frases espontâneas usada a palavra retirada, né, dessa caixa. E para encerrar, após todos terem explorado bem essa caixa, o professor vai revelar quem foi Fagundes Varela, destacando sua relação com a natureza, com os sentimentos profundos expressos em seus poemas. Neste ano, nós, por causa do concurso de redação, estamos privilegiando esse trabalho com o universo da obra do Varela, que fala sobre a natureza, né? Lembrando que a obra dele não fala só sobre isso, mas este ano nós estamos dando esse enfoque aí.
E também a relação do poeta com a cidade de Rio Claro pode ser destacada, pode ser finalizado com uma leitura breve de um trecho adaptado, né, de um poema dele, seguido de uma conversa livre sobre as emoções que essa obra transmite, por exemplo. E aí, nós fizemos aqui uma adaptação, caso o professor perceba que é possível estender, né, essa atividade, ele pode propor um painel coletivo em que as crianças desenhem o que imaginaram, explorar os objetos, né, criando aí uma grande ilustração que represente este mundo do Fagundes Varela. E sempre ao final desse guia pedagógico da educação infantil, a gente está propondo também adaptações para o berçário maternal. Essa atividade aqui, por exemplo, de março, pode ser adaptada para uma experiência mais sensorial ainda com essas crianças, considerando as habilidades motoras e cognitivas dela. A caixa do autor pode ser substituída por um cesto de poema, em que os objetos são representados de forma tátil-visual, com itens grandes, coloridos, pedaços de tecido, bolas de lã, plumas, brinquedos que lembrem a natureza e os elementos poéticos. E os alunos podem explorar esses objetos enquanto o professor vai contando uma história simples sobre a vida do Fagundes Varela, vai destacando, né, elementos da conexão da vida dele com a natureza, que isso vocês podem ter informação sobre isso no livro que a gente propõe lá no recurso, né, para o professor. E essa exploração pode envolver tocar os objetos, balançar, imitar os sons, como imitar o som do vento, o canto dos pássaros. E, ao final, o professor pode realizar uma breve leitura também de um trecho de um poema, incentivar a expressão, que as crianças imitem os gestos, os sons, fazendo essa conexão bem lúdica mesmo com o universo do poeta. E sempre ao final também nós trazemos as habilidades da BNCC que serão trabalhadas aí por meio dessa atividade. Então, assim, são atividades bem envolventes, bem dinâmicas, em março, para explorar aí o universo da biografia mesmo de Fagundes Varela. Lembrando que, conforme está na introdução do guia, essa atividade ela é opcional, é para dar um direcionamento para o professor pode propor uma outra atividade, mas ele precisa, em março, trabalhar com a biografia do Varela, tá bom? E eu não vou ler todas as atividades para o vídeo não ficar muito longo, mas lembrando que é aquele caminho que a Terezinha explicou. Em abril vai ser explorada a obra de Fagundes Varela, né? Em março a gente viu a vida, em abril a obra como atividade. Depois lá, em maio, o Fagundes Varela vai encontrar com esse novo autor que foi escolhido pela escola já tem uma atividade aqui que propõe esse diálogo com esse universo, né, da obra tanto do Varela quanto desse novo autor. E aí vamos ter, em junho, a criação poética mesmo de uma representação visual e de uma performance de palco, e também começam as produções do concurso de desenho e de redação. Eu esqueci de uma parte aqui que é bem importante lembrar, que esses trabalhos, está aqui na observação, esses trabalhos que foram feitos relacionados a Fagundes Varela, eles podem ser guardados, né, para expor também no Café Literário. Na FLIR, que a gente vai privilegiar que outros autores estejam ali presentes, né, para dar essa diversidade mesmo de autores, mas no Café Literário, essas obras visuais que representaram o universo de Varela podem estar e devem, né, ser expostas, para mesmo compartilhar as interpretações dos alunos sobre esse universo de Varela. Então, junho vai ser dedicado à criação dessa representação visual e da performance de palco, e também começam as produções do concurso. E, para ficar, assim, algo bem tranquilo de ser feito, nos meses de julho e agosto, vão ser dedicados ao envio, né, das produções do concurso, e também os últimos ajustes e os ensaios para o café. Dessa forma, a gente propõe que esse universo, né, da FLIR, que esteja permeando todos os meses aí, de março até agosto, e assim a literatura seja trabalhada de maneira contínua e não pontual, e a gente está dando aí um norte para este trabalho, né, e também, como é uma atividade por mês, isso faz com que o professor consiga desenvolver isso com mais calma, tá bom? Então, esse é o guia pedagógico, né, da educação infantil.
E aí, no próximo vídeo sobre educação infantil, a gente vai estar apresentando aí a coletânea de poemas também que o professor pode usar para desenvolver essas atividades aí do guia, tá? Então, acompanhem lá o próximo vídeo, quer dizer, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até lá! Até lá, esperamos vocês no próximo vídeo.